Oi, Patrícia. Muita. Tudo ótimo. Tudo bem. Opa, olha, tem mais gente nova chegando hoje. Isso é sempre bom, não é? Termos mais pessoas. Muito bom. Exato, Hum, maravilhoso. A Laura está chegando. Nossa, olá, Laura de Paris, da França, aliás, não é de Paris, desculpa. Tudo bom, querida? Bem-vinda. Que bom. Hoje eu estou em um lugar diferente, tudo diferente. Olha só, o Agnaldo Soares chegando, bem-vindo. Oh, que delícia. Sejam todos Ana muito bem-vindos. Regina. Ana Regina já chegou, meu tio Félix chegou. Hoje eu estou em outro lugar, Fabiola. Estou percebendo. Hoje o layout está diversificado. Exato. Hoje, normalmente, nós fazemos. Eu vou te contando enquanto a gente dá um tempinho para as pessoas Sim, irem sendo avisadas e chegando. sim, Mas, sim. normalmente, quando nós fazemos as lives às terças-feiras, eu estou em São Paulo, na Exato. minha casa. Oi, Exato. Laura, Oi, linda. Laura. E hoje eu estou em Belo Horizonte, na casa do meu tio Félix, irmão do meu pai, e eu vim fazer um trabalho aqui. E aí eu falei, ok, eu posso fazer o trabalho, mas a live é sagrada. Então ele me emprestou o escritório dele, o estúdio dele de trabalho, e eu estou fazendo a live hoje diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha só, um calor, que essa terra é mais quente, e estou Olha que feliz da chique. vida que eu consegui conciliar o trabalho com essa coisa de visitar minha família, minha tia-avó que está viva, a tia Nájime, né, visitar as pessoas da família e vou trabalhar amanhã. Então, eu gosto muito dessa coisa de conciliar o trabalho com as coisas que para mim também são importantes. Então, Que bom. gratidão ao meu tio que está cedendo o escritório e hoje estamos em lugar diferente. Que E por ótimo. aí no Piauí, me conte como está. Aqui está tudo bem, Patrícia. Já estamos com um pouquinho de temperatura esquentando, mas hoje tivemos um dia muito bom. Teve muita chuva, pelo menos aqui no bairro onde eu moro. Teve uma chuvinha de tarde. O tempo agora está bem bacana, né? Está bem ameno, está bem Sim. agradável. Léo, seja muito bem-vindo. Professor Leonardo, maravilhoso. Esposo de uma grande Ah, que amiga minha, delícia. está aqui hoje participando da nossa live. E o bom é isso, né, Bem-vindo. Patrícia? Essa diversidade que esse mundo digital nos permite. Hoje, por exemplo, você está em Belo Horizonte, já falou de São Paulo, já falou da praia. Eu tenho que dar uma Exato. volta aqui para sair um pouco desse meu cenário para ir para outro local, para mostrar também o nosso Piauí. Quem sabe que às vezes aqui o problema realmente é de internet, né? Se a gente não tiver uma conexão bacana, fica meio que inviável fazer aqui as nossas Para lives. mim, você tem razão, né, Fabíola? Para mim, não importa onde eu estou, posso estar na praia, posso estar em São Paulo, posso estar. A nossa live de terça é sagrada, né? A gente está sempre por Exato, aqui. exato. A gente sempre Então, procura. olha só, eu não sei todo mundo que tem gente nova chegando, bem-vindos, mas eu vou Uhum, me apresentar, Fabiola, porque sempre a gente se apresenta rapidamente, a maioria das sim, pessoas já nos conhece, porque já sim, nos acompanha, tem, né, sim. um ano, mais de ano que a gente faz as lives às terças-feiras, mas para quem está chegando novo, ou para quem vai assistir depois, é importante. Então, meu nome é Uhum. Patrícia Tolentino, eu sou educadora, sou a Ana Jacomel. Que bom, Ana, bem-vinda. Eu sou educadora, eu sou uma das jurássicas dinossáuricas do movimento das danças circulares no Brasil. Olá, Vanessa, boa noite. A Vanessa está sempre com a gente também. Sim. E sou consultora e trabalho com constelação familiar. Então, há mais de um ano, eu convidei a Fabiola e nós vimos fazendo lives todas as terças-feiras de assuntos ou que a gente recebe nos atendimentos e que sejam inquietações ou dificuldades, desafios que as pessoas têm passado e têm nos trazido, Sim. ou assuntos que a gente acha pertinente e tem percebido de sugestões de vocês ou no dia a dia. Então, todas as lives ficam gravadas para quem está chegando agora. Lá no IGTV, as lives, toda semana tem a divulgação e as gravações, então dá Sim. para, como alguém brincou outro dia, dá para fazer uma maratona e assistir as lives.
Verdade. Né? Eu lembrei da Genice agora há pouco, porque ela não tem podido vir às terças-feiras. Ela falou: essa semana eu vou conseguir assistir. E a Genice está entrando aí. Bem-vinda, Genice, que é de Porto Alegre. Olha que maravilha. Sim, que maravilha. Exato. Então, eu sou paulistana, né? Normalmente falo de São Paulo, hoje estou em Belo Horizonte a trabalho, então estou fazendo daqui. E aí a Fabíola também se apresenta e tudo mais. E quem tiver alguma dúvida, alguma contribuição, alguma coisa que queira compartilhar durante a live e que é novo, ainda não sabe, vai escrevendo no chat, que a partir, assim, né, que a gente vai falando, a gente vai tentando integrar, e se alguém quiser participar, está sempre aberto. É uma sala de conversa, apesar da gente não conseguir ver todo mundo, né? Sim. Então, Fabíola, conte para nós e para quem está chegando, quem você é, de onde você está falando, vamos lá. Ai, Patrícia, antes de me apresentar, eu me lembrei de um episódio. Eu estou com uma aluna, na verdade, ex-aluna, não é? Que eles hoje moram em São Paulo. E tem um piauiense que foi visitá-los e hoje fizeram um passeio aí no Mercadão. E ela me fazendo, né, chantagem, postando ameixa com morango, as delícias que lá tem. Eu disse, gente, eu quero para cá, traz para mim um pouquinho. Me lembrei muito demais, né? Que coisa deliciosa. Delícia. Fabíola, a primeira coisa que você vai fazer, a primeira viagem que você vai fazer, assim que for possível, é São Paulo, para a gente se conhecer, né? Com certeza. Isso já está acertado com o universo. Não há outra troca, não há outra rota para qualquer lugar. Bom. Certo? E vamos ao mercado, não se preocupe. Adoro aquele local. Eu passo o dia lá de boa, adorando e degustando e sentindo aromas, não é, perfumes de coisas tão maravilhosas e tão deliciosas que aqui em Teresina, infelizmente, a gente não possui com tanta abundância, né? Aqui alguns é uma fartura de delícia, é uma fartura de gostosura, bastante. Então, para quem... Combinado, já está combinado. Já está combinado. Então, meu muito boa noite a todos, né? Eu me chamo Fabíola, delícia sempre fazer as nossas lives com Patrícia, esse projeto que vem dando super certo, não é? Dos temas que a gente aborda. Eu falo aqui de Teresina, Piauí, na parte nordeste do nosso Brasil, e que bom que tivemos essa oportunidade de nos conhecermos. É o que eu sempre digo, sabe, Patrícia? A pandemia não trouxe só coisas ruins, pelo contrário. Quem pôde ter um momento de reflexão, compreende também as inúmeras oportunidades que nós tivemos de conhecer novas pessoas, de sair na nossa zona de conforto, de botar e gerar mais movimento, do que somente ficar em casa aterrorizado com uma determinada situação momentânea, né, que a saúde do mundo enfrentava, e graças a Deus nós já estamos praticamente, né, com tudo isso atravessado. Então, eu sou professora universitária, sou advogada sistêmica, consteladora familiar e agora mediadora judicial aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. São vivências maravilhosas, super bacanas, e eu agradeço muito essa imensa oportunidade que o universo nos permite, né, Patrícia, de estarmos aqui e de agregar tanta informação para pessoas que têm e demonstram interesse desse mundo inesgotável que é as constelações familiares. Exato. A gente tem feito coisas, assim, tema... Oi? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Tá. Sim. Deu uma relampejada aqui. Bom, qual é o nosso tema de hoje, né? O tema é assim, ok, o que significa o Dia das Mães, então, para você? Né? A gente acabou de ter Dia das Mães agora no domingo, sempre o segundo domingo de maio, e o Dia das Mães é um dia comemorado mundialmente, né? Muita gente diz, só comercial, falando em Dia das Mães, olha quem entrou, Dona Luísa. Muito bem, Dona Luísa, estava com saudade, bem-vinda. Exato, Dona Luísa é nossa fã, nos acompanha desde sempre. Acabei de falar do tema Dia das Mães, ela entrou, olha aí. Então, a gente está acostumado a lidar com o Dia das Mães, na grande maioria, né, como uma data comercial.
Dia das Mães, então a gente se vê na obrigação de fazer algo, etc. E a gente queria um pouco, olha, Soraya, boa noite, Soraya, bem-vinda. Estou aqui na sua terra, em Belo Horizonte, hoje, falando da casa de tio Félix. Então, olha só. Lá o aconchego da Lili também chegando. Bem-vinda. Então, nosso tema hoje é exatamente isso, é trazer um pouco, é pensar juntos o que significa o Dia das Mães para cada um de nós. Mas a nossa ideia não é ter uma coisa pronta. Falar, então, o Dia das Mães é isso. Bom, isso, assim, bate pronto, a gente já tem do consenso geral, né? Mas o que eu gostaria hoje era de aprofundar um pouquinho mais isso. O que é que cada um de nós sente de fato com isso, né? Porque é fato que todos nós temos mãe, todos nós, homens, mulheres, etc., viemos de uma mãe, né? Não importa se é a nossa mãe biológica, se muitas vezes é mãe adotiva, se foi uma fertilização, não importa. Todos nós temos mãe, de alguma maneira, né? E o que a gente queria começar é sempre conceituando, como a gente tem feito, desmistificando um pouco o que é ser mãe. Porque sempre nessas, a gente brinca que nas propagandas, né, de Doriana, da margarina, ou de coisa assim, ou de perfume, é aquela família ideal, aquela coisa que você põe na foto. Pai, a mãe, 2 filhinhos, todo mundo cabelo impecável, não sai uma coisinha do lugar, como se a vida fosse assim. E a gente sabe que no dia a dia, a vida não é exatamente assim. Então, desmistificar um pouco. Mãe é aquela relação de afeto significativa, confiável, incondicional. Então, mãe muitas vezes não é exatamente quem pare, quem gera, mas é quem cria, é quem cuida, é quem nutre, é quem aconselha, é quem dá afeto, é quem está por perto. Então, é quem está no cotidiano, é quem compartilha as várias etapas que a gente passa na vida, desde criancinha, né, adolescente. Cada fase tem a sua preocupação e o seu desafio. Quando é pequeno, é porque é pequeno. Quando é pré-adolescente, é porque é pré-adolescente. Quando é adolescente, pronto, ninguém quer falar. Quando é adulto, é porque é adulto. Aí vive numa situação, numa cidade, né, tipo São Paulo, perigosa, que hora chega, como tá, etc. Então, assim, quando fica mais adulto, tem questões de saúde, de trabalho, ou seja, a preocupação não termina nunca. Então, é aquela pessoa que está do seu lado o tempo todo. E quando é pequeno, primeiro nós somos seres sociáveis e seres muito dependentes. Então, se um bebê é simplesmente deixado parido e deixado à própria sorte, dificilmente ele vai sobreviver sozinho, absolutamente sozinho. Precisa de alguém que cuide, que dê o que comer, que amamente, que, né, dê algum continente. Muitas, obviamente, na grande maioria das vezes a mãe, mas nós já vimos situações de crianças, né, em situação que a mãe não pôde estar perto, ou algo aconteceu e que é criado de alguma maneira, mas precisa alguém para que esse ser sobreviva, é um ser que depende de outros seres para sobreviver, né? Então, primeiro é pensar um pouco isso, como é que eu vejo essa minha mãe? Porque muitas vezes a gente não reconhece os desafios, as limitações. Sim, pode ser a pessoa que me gerou, que me pariu, com mais amor, com menos amor, foi por acaso, foi de uma situação mais adversa. Tem inúmeras situações que a pessoa pode ter sido gerada, né? Mas ok, foi a pessoa que me pariu, que me gerou, perfeito. Mas isso não significa que seja perfeita. Exato. Né? Essa mãe é falível, essa mãe tem suas limitações, essa mãe viveu suas limitações com a mãe dela, essa mãe né, pode não ser uma mãe amorosa, pode não ser uma mãe que tem condição de ser mãe, pode não ser uma mãe que tem várias questões. A questão é como a gente consegue perceber também esse outro lado. E não só o lado que eu brinco, estereótipo da família da propaganda da Doriana, que tem todas as belezas e as qualidades. Ok? Tem mesmo. Uma coisa não inutiliza a outra. É da gente conseguir ampliar o leque, por isso a gente trouxe essa reflexão hoje. E ver que tem tudo isso, mas também pode ter
vários desafios. E que se a gente tem coragem de olhar essa coisa que é falível, quais são os desafios ou as dificuldades, a chance da gente olhar de frente, se colocar responsável para resolver, para harmonizar e para isso se equilibrar é muito maior. E muito mais difícil quando a gente não consegue observar toda essa amplitude que é o ser humano e também as nossas mães. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente queria trazer. Cada um pensar por si, ok, como é que eu vejo, como é que eu sinto a minha mãe? As que estão aqui e mesmo as que já faleceram. Porque a gente tem a tendência também, quando a nossa mãe falece, ela vira imediatamente santa. Ela não, né? Os parentes próximos que a gente gosta muito. E também nem sempre é assim. Às vezes, as pessoas faleceram tal, e não tivemos boas experiências durante a experiência que tivemos juntos na Terra. Então, também há que se conhecer e trabalhar isso dentro, aceitar no coração, enfim, trabalhar com afeto isso, não significa não ter afeto e excluir, mas significa considerar todos os dados, né? Abrir o leque e considerar todas as partes. Fabiola, você tá aí porque eu achei que ficou mudo. Sim. Deixa eu ver, fala. Tá tudo ok, então para mim tá. Eu que não te escuto, você me escuta, né? Olha, eu vou te falar, viu, Fabiola? Não escuto nada. Faço leitura labial. Você falou, ok, tá perfeito. Tá mas ótimo. Escutar que é bom, nada. A gente já tem essa. Não te ouço nada, é o nosso gêmeo, né? Com certeza. E ele hoje apareceu. O que né? você prefere? Será que você sai? Você desce e eu te convido de novo. Perfeito. Para vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, várias vezes acontece isso, da gente simplesmente, de repente, fica mudo e eu não enxergo a Fabiola, não escuto a Fabiola. Já não andava acontecendo muito, mas muitas vezes acontece. Aí a gente convida de novo e ela vem e a gente escuta. É uma coisa impressionante. Vamos ver. Então, muitas vezes vocês escutam e muitas vezes eu que não escuto. Vamos ver, quer ver? Vamos lá, de novo. Aí? Agora eu escuto de novo. Aqui, Patrícia, muito bom. Você estava ok para mim, tudo tranquilo. Som, imagem. Eu sei. Você vê, eu mudo de estado, eu vou para Belo Horizonte, eu mudo, eu já estou falando trem, uai, e às vezes acontece a mesma coisa, eu não te escuto, a vida é assim. Mas nos conte. O nosso jeito conte para nós. Acompanha. Exato. Ele vai para todos os estados. Exato, ele é interestadual, daqui a pouco ele é internacional. Conte para nós, então, estava falando dessa coisa, né, Fabiola, da gente observar e ter essa consciência da amplitude, dos lados positivos e também dos lados desafiantes dessa questão das nossas mães, de como a gente experiencia essa coisa das nossas mães, né? É bem interessante, Patrícia, essas observações, porque quando a gente trabalha o tema mãe, que é o carro-chefe das constelações, na grande maioria dos nossos atendimentos, meus, de Patrícia, o relacionamento com os pais, a mãe principalmente, é um segmento bem frequente. Então, quando a gente aborda o tema sobre mãe, é algo muito importante de ser visto e de ser trabalhado nos aspectos sistêmicos. Em primeiro lugar, nós temos que aceitar e honrar o dom da nossa vida. Independentemente de como foi a nossa mãe, das experiências que ela teve, de como ela pôde nos proporcionar, não é? O nosso alimento, a nossa educação, a nossa saúde. Existem muitas críticas, mas minha mãe era isso, minha mãe esqueceu aquilo, minha mãe não olhava para a gente, minha mãe preferia um outro filho. O que nós temos que entender, e que às vezes é muito difícil passar isso nos atendimentos, ou quem sabe até para vocês que nos assistem, é essa forma de aceitar a pessoa desse feminino. Não julgar, porque dentro das constelações, não é, Patrícia? A gente sempre aborda o não julgamento. Porque quanto mais críticas, mais julgamentos nós realizarmos com relação à nossa mãe, nós estamos, dentro da terminologia sistêmica, nos arrogando. E o que é que significa isso?
estamos nos achando maiores, superiores do que a nossa própria mãe. E com certeza, quem se acha melhor, quem se julga maior, quem se julga mais capaz do que a própria mãe, vai estar dentro de um emaranhado e vai gerar sintomas para a sua vida. Então, o que a gente sempre oportuniza em primeiro momento é dizer o sim à vida. Aqui estamos, tivemos a oportunidade ou não de sermos nutridos, de sermos amamentados, de sermos acalentados por as nossas mães, em média até 8 meses, 9 meses, né? Então, nesse momento, algumas pessoas que sentem carência, que sentem a falta, é porque provavelmente a sua mãe não pôde estar presente nesses primeiros meses de vida. E quando a gente fala não pôde, não foi algo intencional, por vários motivos, questões de trabalho, ou ela estava adoentada, precisou se ausentar para fazer alguma viagem, um tratamento de saúde, não é? Então, a gente tem que sair dessas crenças e de valores ou de atitudes de que a nossa mãe não nos cuidou, não nos proporcionou atenção, não nos amamentou. Às vezes, realmente, até a amamentação não deva ter acontecido, não porque ela não quisesse, porque talvez a produção de leite realmente não existiu. Então, a pessoa já fica inconscientemente o quê? Na escassez. Ou, quem sabe, até culpando a própria mãe por ela não ter sido capaz. E uma palavra muito importante que a Patrícia colocou no início é que nós também procuremos entender e compreender que a nossa mãe, as nossas mães, de um modo geral, são pessoas falíveis. Às vezes tem aquela situação de idealizarmos, não é, Patrícia? Os nossos pais como super-heróis, os grandes heróis. Mas eles fizeram o que podiam com as suas ferramentas, com as suas experiências, com o contexto pelo qual era possível no momento deles. Então, claro, em alguma circunstância, foram falíveis e são falíveis porque é inerente de nós, seres humanos. Não de forma proposital, mas porque algo realmente não fora possível. E aí, às vezes, a pessoa leva isso para o resto da vida, essa crítica, essa cobrança, não é? Essa procura eterna do colo de mãe. Gente, hoje nós estamos na posição de adultos. Ah, Fabíola, eu não posso ter carinho, querer o colo da minha mãe? Claro que pode. Quem é que não gosta de um carinho, de um afago, de um olhar, de um brilho? Mas entendendo que ela é a sua mãe. Nós somos menores, não com ar de cobrança. Que ela compreender que o melhor e o mais interessante já foi realizado. Ela disse sim à vida. Sim, Fabíola, eu quero que você venha ao mundo. Sim, Patrícia, eu quero que você venha ao mundo. E aqui estamos. Porque se ela não tivesse permitido esse sim, nós nem estaríamos aqui falando nesse exato momento, como vocês também não estariam nos assistindo. Então, pensem sobre isso. O julgamento. Exato. E uma coisa, né, Fabíola, que a constelação traz muito, que eu acho que aos poucos, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais maduro, isso vai ficando mais fácil, que é assim, a gente sai um pouco, isso é maturidade mesmo, eu acho que todos nós aqui que estamos assistindo já passamos por isso. A gente sai de uma coisa, de uma expectativa, eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado, para um lugar assim, de dizer... não significa que eu goste ou que eu, assim, para mim o ideal seria diferente, mas esta é a pessoa, sabe? A minha mãe pode me dar isto e não pode me dar aquilo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe pode me dar organização. É uma pessoa organizada, uma pessoa guerreira, parará, mas a minha mãe não pode me dar, um exemplo, uma boa referência de saúde. Porque é uma pessoa que vive doente, não é o meu caso, estou dando um exemplo, que vive doente, que é hipocondríaca, que tem medo de tudo, parará. Ok. Então, até a gente costuma dizer, a mim não me coube uma mãe saudável, de bem com a vida, atleta.
Mas a mim me coube uma mãe organizada, estruturada, que dá apoio, que dá estrutura para fazer as coisas. Não é nem melhor e nem pior. Sim. Entende? A gente sair um pouco do julgamento, igual as mães que são mais afetivas, menos. Ai, a minha mãe é melosa, que gruda, que beija, que abraça, que fica. Ah, não, a minha é super seca, nem chega, não cumprimenta direito, é mais reservada. Sim. É melhor ou é pior? Não é nem melhor nem pior. Sim. É da gente conseguir compreender de que isso dentro da gente causa um efeito e como é que a gente trabalha com isso. É olhar para esse ser e dizer, esta pessoa é assim. Ela pode melhorar, mudar, se desenvolver, pode, se ela quiser e quando ela quiser. Exato. Como qualquer um de nós. É a mesma coisa quando a gente fala de marido, de chefe, dos relacionamentos. Ai, mas ele podia fazer tal coisa. Pode sim, todo mundo pode. Se quiser. É interessante. Porque se a pessoa não vê isso como valor, e se a pessoa para ela não incomoda, e se para ela tá bem assim, tá tudo bem, né? Tudo bem. É interessante, Patrícia, uma coisa que eu me lembrei agora, que é uma fala muito recorrente dos atendimentos. Ah, eu não queria ser filho, eu queria ser filho de uma outra pessoa, de um outro pai, de uma outra mãe. Então você está negando a sua própria vida. Se você alguma vez já teve essa vontade, já teve essa fala, observe, você estaria deixando de existir. Porque nesse momento você é filha da pessoa, da mulher tal, e filho do pai tal. E quando você nega, não quer, ou queria ser, ou estar em uma outra família, você jamais estaria aqui. Porque como? A sua metade, ou as duas metades, a parte feminina, a parte masculina, não, deixaria de existir. Então, não estaríamos aqui. Então, observe, como a Patrícia falou, essa é a mãe. E dentro das constelações, nós trabalhamos a frase sistêmica. Ela é a mãe certa para mim. Não importa o que aconteceu, as situações, as circunstâncias, nada de julgamento. Foi ela que me deu a vida e ponto. Isso é o que importa. A Ana até fez um comentário aqui, a Ana Regina, né? Que entende e que que em situações difíceis, a dificuldade, apesar das dificuldades que tivemos, que ela deu o seu melhor. Então, eu complementaria essa frase da Ana, que foi genial. Os pais fazem aquilo, especialmente quando são primeiros filhos, eles fazem aquilo que eles sabem fazer e eles dão aquilo que eles têm de melhor. Sempre os pais querem o melhor. Mas eu dou ainda um complemento a mais. Eu, do alto dos meus 51 anos, cheguei também a algumas outras experiências observando minha própria vida e a vida das pessoas que me procuram. Muitas vezes, as mães, inclusive, não têm consciência e fazem o melhor que elas puderem dentro daquela consciência mais restrita. E muitas vezes as mães têm consciência, sabem que poderiam ir por outro caminho, sei lá, tem uma dificuldade, por exemplo, ir fazer uma terapia, ir buscar ajuda, e simplesmente escolhem fazer de outra maneira. Sim. Então, assim, direito de todo ser humano, inclusive das nossas mães e nossos e de todo ser humano, ter atitudes, às vezes, menos adequadas, estúpidas, ou saber o que seria o ideal, mas não querer mexer nisso, não querer sair da zona de conforto, como disse a Fabíola, não querer fazer uma terapia, não querer, ok, não tá bom, mas eu vou ficar no não tá bom mesmo, porque já é assim, já tá assim há tanto tempo. Então, assim, inclusive isso eu acho que a gente tem, eu acho não, é minha opinião assim, né? Não é que é um dogma de fé, mas na minha opinião, a gente tem que respeitar. Sim. Porque mesmo que ela saiba que tem coisas para fazer, mesmo que elas saibam que tem outras alternativas, muitas vezes elas não querem, elas são aquilo que elas escolhem ser. Aliás, todos nós, isso não é um privilégio das mães, isso é um privilégio de todo ser humano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem aqui prático. Ai, de novo, a Fabíola tá muda. Eu vou dar um exemplo bem prático.
Não, olha só, de novo, não te escuto. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui da nossa live. Nós escolhemos, eu, Fabiola, vocês todos que nos acompanham há um ano e mais gente que nos acompanha depois e tal, toda terça-feira estar aqui sentados, conversando, crescendo, levantando exemplos, levantando soluções, possibilidades, para a gente ir cuidando dos desconfortos que vão aparecendo. Que nem eu costumo dizer as casquinhas da cebola, tá certo? Agora, tem muita gente que não se importa com isso, que a vida não está boa, que tem os mesmos desafios, mas que ok, ela quer levar a vida não boa como está, entende? Então, é exatamente a mesma questão que a gente está falando das mães aqui. Sim, ela pode querer fazer, mas ela pode escolher, ela é aquilo que ela escolheu fazer. Mesmo que não seja o ideal, mesmo que não seja o que a gente acha que é mais adequado. Mas é o que ela escolheu. Olha, eu sei que não tá bom, sei que tá ruim, mas eu escolhi fazer assim. Então, também é um outro olhar, um outro aspecto. Elas são, de um lado, o melhor que elas puderam, e de outro lado, aquilo que elas escolheram fazer a cada momento, assim como cada um de nós. E o convite que a gente queria trazer aqui, levantando mais um ponto, é de nós enquanto filhos, porque muitos de nós somos mães também. Mas de nós enquanto filhos, como é que é uma dica da gente andar para frente, melhorar, harmonizar essas situações? Que às vezes passa momentos mais tranquilos, mais desafiantes, mais, né? Tem de tudo do que a gente atende. É você ter a coragem de reconhecer isso. Né? Fazer uma listinha, ter a coragem de reconhecer e de expressar. Olha, minha mãe tem isso de maravilhoso, e eu honro e eu agradeço a vida. Eu tenho uma lista da minha mãe, eu já escrevi várias cartas para ela, já agradeci ao vivo, em público, só para ela, na família, já escrevi um monte de cartas, ela tem um monte de cartas, quando eu morrer tem um monte de carta lá para ela ter lá de lembrança. Tem uma lista de agradecimentos, né? Desde o meu nascimento, o meu caminhar, eu estar de pé, a estrutura, todas as oportunidades que ela me deu para ser quem eu pudesse ser, né? Então, assim, uma força, uma retidão. Agora, também tem os desafios, entende? Então, da gente ter a coragem de olhar com mais carinho, com mais cuidado e reconhecer os desafios. Porque reconhecer os desafios e os aspas, defeitos, isso é um ato de amor. Primeiro, de você conseguir com carinho dizer, eu vejo e eu sinto desta maneira, não significa nem que a pessoa seja. E segundo, à medida que você resolveu lidar com isso, é possível, ok, se eu vejo isso, se eu tenho uma conversa franca, um diálogo aberto, amoroso com essa mãe, eu consigo caminhar junto. E aí esses desafios vão ficando menores. Então, essa questão de reconhecer e de poder expressar, porque a gente vem de uma cultura que não pode falar mal da mãe. A mãe é ligada a Maria, é ligada a uma entidade que é intocável. E isso no dia a dia não é realidade. No dia a dia, sim, em alguns momentos da vida tem conflito, tem desentendimento, tem frustração, tem dificuldades. Então, se a gente consegue ter maturidade suficiente de olhar com amor isso de frente e reconhecer, isso ajuda muito no processo. Mas muito, muito, muito. Que a gente sai dessa mãe idealizada, que a sociedade cobra, essa mãe propaganda de margarina, Doriana, né? Perfeita, impecável, e a gente vai para um lugar de uma mãe que é de verdade. Que é a nossa mãe, que teve as experiências que ela teve, já com a mãe dela, para os filhos, né? Então, esse é outro aspecto que a gente queria trazer e convidar, outra pulguinha atrás da orelha, convidar cada um de vocês, ok, da minha mãe, viva ainda ou já falecida, que aspectos tinham que eram mais desafiantes, etc. E no caso da mãe, da filha ou dos filhos serem vivos ainda, como é que a gente pode lidar com isso de uma maneira um pouco mais madura? À medida que eu reconheço o que eu aceito, ok, ela pode dar até aqui. Ela escolheu fazer assim, assado, frito, eu posso também escolher um outro lugar mais confortável, né? Exato, exato. Então, isso ajuda muito, né, Fabio?
Sim, com certeza, Patrícia, porque a gente tem que compreender que as nossas mães, igual a todos nós, têm os seus defeitos, têm as suas qualidades, têm os seus medos, não é? Tem as suas frustrações, tem as suas questões, e como você colocou muito bem, muitas delas, inclusive porque também está com a carência ainda da sua própria mãe, no caso aqui, nossas avós. Então, tudo isso precisa ser visto e acolhido com muita honra, com muito respeito, porque ela também é passível, não é, dessas circunstâncias que, infelizmente, não foi possível, não é, nos proporcionar ou nos harmonizar, e aí gera, às vezes, essa lacuna, essa falha, essa cobrança, né? Existem situações até dentro das constelações que já está sendo estudado, que inclusive é um tema que nós ainda iremos abordar, porque nós estamos trabalhando, não é, com muito preparo, com muita ênfase, que é o caso das famosas mães narcisistas, que isso é um tema bastante, que está sendo bastante estudado hoje dentro das constelações, a mãe narcisista, o que foi que ela gera, o que foi que ela traz, o que foi que ela deixou de fazer para os filhos, porque muitas mães, às vezes, estavam impedidas, impossibilitadas. Ela também não teve o afeto, como a Patrícia colocou muito bem. A minha mãe é muito fria, a minha mãe é muito na dela, porque provavelmente essa mãe, ela retrata exatamente aquilo que ela não teve, porque ela não teve o carinho, o afeto, o apoio da sua própria mãe. Então, ela está passando adiante exatamente como ela foi educada, como ela foi amada. Isso não é algo errado, não é algo que a gente tem que ter vergonha. Nossa, eu vejo sua mãe, ela é tão alegre, ela é tão carinhosa, ela é tão afável, a minha é tão distante, ela é tão sisuda, tão fechada, mas não é por uma culpa. Foi exatamente aquilo que ela também recebeu. E quando nós recebemos algo de uma determinada forma, todos nós temos, não é? A não ser que você já passe pelo processo do autoconhecimento, que é uma das grandes questões aqui da constelação, ela está transmitindo exatamente aquilo que teve. E aí vem o que a constelação sempre fala, nós podemos mudar esse padrão. Bem, minha mãe, eu entendo, eu respeito a forma como a senhora foi educada, mas eu gosto assim. Eu vou fazer assim no meu trabalho, com os meus filhos, com os meus amigos, não culpá-la ou não julgá-la, porque exatamente ela teve uma escassez. Ela foi exigida a um nível máximo de excelência. Já pararam para pensar sobre isso? Que as nossas mães também foram cobradas no nível de exigência muito alto, que tem que ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor esposa. Então, as nossas mães também estavam e foram sobrecarregadas por um nível de exigência muito alto. Então, e nem por isso deixam de ser nossas mães. Por quê? Porque assim foram educadas, assim a sociedade da época delas cobravam as coisas. E nós, não somos obrigados a repetir exatamente tudo igual. Serve como referência. Minha mãe teve uma educação dessa forma, mas eu prefiro desse jeito. Eu prefiro um pouco mais leve. Eu não quero cobrar ou ter um nível de exigência tão alto para com os meus filhos. Então, observem, porque às vezes os filhos têm críticas pesadas, né, Patrícia? Severas, quando na verdade nós nem às vezes sabemos como as nossas mães foram criadas, quais foram as ferramentas que ela teve, se receberam carinho, se receberam afeto, se deixaram de receber, se foram cobrar, se deixaram de ser crianças e tiveram que ser adultas. Eu conheço caso de mães que não tiveram a oportunidade de ser crianças, porque a própria mãe estava adoecida e elas tiveram que tomar de conta de tudo, dos irmãos, da casa, às vezes do próprio pai.
Então, observe se você Exato. conhece alguém nessa circunstância que a gente vem abordando os nossos exemplos. Inclusive, Fabiola, falando dessa questão do nível de exigência alto, muitas vezes, por ter essa mãe, o que acontece? As mães abandonam, aspas, o seu lugar de mãe. Claro que elas continuam vivas. Agora eu deixei de te ouvir de novo, né? É uma coisa impressionante. As mães, o que acontece? Por ter esse nível de exigência alto muitas vezes, ou ter conflito com as filhas, com os filhos, as mães acabam abandonando esse lugar de mãe. Então, muito interessante quando a gente percebe que as mães saem do seu lugar. Entende? Então, muitas vezes, um dos filhos, ela delega o seu lugar. Então, você vê, às vezes, o filho mais velho mandando na família, inclusive na mãe, o filho caçula mandando na família, inclusive na mãe, no pai, dizendo o que tem que fazer, o que não tem, ou seja, coordenando e mandando, o que eu digo, coordenando, aspas, emocionalmente a família. Sim. E aí, como diz a Fabiola, é uma outra maneira de criar muito emaranhado, porque o que acontece é a mãe sai do seu lugar de mãe. Como ela se sente inábil, como ela se sente inadequada, ou como ela não se sente capaz, e essas coisas não são tratadas, ela sai do seu lugar de mãe. Então, aí cria emaranhado na família inteira. Entende? Quando os filhos chantageiam os pais por questões emocionais o tempo todo. Então, é uma situação que é muito ruim, porque os pais perdem a posição de pais na família. Então, e isso com certeza cria um emaranhamento. Então, é uma situação muito complexa, uma situação que a gente deveria analisar com muito cuidado, com muito carinho, porque desarmoniza a família toda. Quando o pai, os pais, ou a mãe, ou os pais, perdem essa autoridade de pais emocional, não estou dizendo autoridade de ordem, e os filhos assumem essa autoridade emocional, é que começa a desorganizar a família inteira, toda a família adoece, no geral. Porque os filhos começam a ditar o que vai acontecer na família. E isso fere a segunda lei sistêmica muito gravemente, isso observando, né, em tudo quanto é lugar, todos os continentes e tal, criam muitas desordens na família, muito sofrimento de verdade. Porque o natural, isso os nossos pais são maiores que nós. Eles vieram antes que nós. Então, não importa o que aconteça, os filhos, os pais são maiores, vieram antes, e os filhos devem, assim, honrar aquela pessoa que te deu a luz, que te gerou, entende? E não ao contrário, em algum momento a gente passar a inverter os valores emocionais da família. Isso acontece muito, muito mesmo. E você pode ver que quando acontece isso, são famílias que ficam desajustadas, porque aí para voltar para o lugar, para o alinhamento da família, para a energia da família fluir, que vem dos bisavós, dos avós, dos pais, e isso fluir para os filhos. Por isso os filhos muitas vezes não dão certo, porque não tem energia de força, de impulsionamento. Exato. O Bert Hellinger dizia uma frase muito interessante, que é: o sucesso é a cara da mãe. O que ele quer dizer com isso, quando ele observa no mundo inteiro as relações mãe e filho? Que quando a gente não honra os nossos pais, e honrar significa respeitar. Respeitar o que eles acham, respeitar o que eles pensam, respeitar o que eles acham que deve ser feito, e não entrar, interferir, dizer é assim, ou chantagear, o que é pior, emocionalmente, não tem como ter sucesso. Porque é essa força dos pais, da estrutura que os nossos pais têm, e que passam para nós, segundo todos os estudos do Bert Hellinger, que trazem a integridade dos filhos, a base, a estrutura. E aí sim os filhos vão para a vida para ser o que eles tiverem que ser. Então isso é um fator bastante importante, que às vezes está por baixo ou por trás de muitas questões familiares em desordem, em desarmonia e literalmente em sofrimento. Tem famílias que passam a vida em sofrimento com esse sistema doente de chantagem. E isso, em algum momento, alguém tem que ter alguma luz de dizer, basta. Isso, assim, não fica... É uma desordem que pode ser olhada de frente e cuidada. Mas, de novo, voltando lá atrás, onde a gente começou a live, precisa querer.
Exato. Precisa querer, né? Então, o Bert Hellinger diz, bom, como é que a gente faz as pazes, então? Com os nossos pais, com a nossa mãe, no caso, hoje a gente está focando mais na mãe. Como é que a gente faz as pazes com essa situação que, às vezes, situações conflituosas, ou de chantagem emocional, ou de controle da mãe narcisista, como diz a Fabíola e tal. A grande chave é olhar e fazer as pazes, aceitar aquele ser da maneira como ele é. E aí você colocar os limites, não, colocar de si o que para você é melhor, o que para você é mais desafiante, cuidar disso junto, entende? E não simplesmente fazer que nada está acontecendo e colocar debaixo do tapete. Essa é a situação que eu vou lhe dizer, nunca dá certo. Nunca. Não tem como dar certo uma coisa que você finge que não vê, porque você já está excluindo de primeira. E a exclusão nunca é solução. A solução é sempre o afeto, o ver você. Fabíola, se você puder sair e entrar de novo, eu acho que é bom, porque senão eu vou ter que adivinhar os seus pensamentos daqui. Então, a solução é sempre essa coisa do afeto. De você conseguir... Vou chamar a Fabíola de novo aqui para entrar para nós, para ver se a gente consegue, se eu consigo ouvi-la, né? Hoje não sei o que acontece que eu não estou conseguindo ouvir ela. Eu sei que vocês conseguem, mas eu não consigo. Então, a solução muitas vezes é o afeto e é a aceitação. Não a aceitação no sentido de concordar, mas a aceitação no sentido de olhar e ver a pessoa, constatar. Eu acho que constatar é melhor do que aceitar e concordar. Constatar, esta pessoa é desta forma, como qualquer outra, como o porteiro, como o marido, como o chefe. A hora que a gente constata e diz, é a mesma coisa, está chovendo. Está chovendo. Não há o que eu possa fazer. Está chovendo, essa é uma condição posta. O que eu posso fazer diante de uma situação que está posta? E aí dá para ir, a partir desse momento, e com afeto, com muito amor no coração. Amor no coração é isso. Dá para a gente ir conversando e se conectando. Porque só a partir de fazer as pazes com essa nossa raiz, é isso, gente, não existe árvore sem raiz. Né? E o fruto nunca cai longe do pé. Nós somos filhos desta raiz, desta árvore. O fruto está do lado do pé. É assim, não dá para cair do lado de uma moreira, cair um abacate. Nasceu um abacate. Nós somos frutos desta questão. Então, quanto mais as pazes a gente fizer, mais a gente consegue se conectar com essa abundância, com essa estrutura, para que a nossa vida flua. E aí vocês façam esse exercício, ver como isso acontece, como a fluidez volta, como a parte profissional muitas vezes volta, por fazer as pazes com essa situação da abundância, que é fazer as pazes com essa situação da mãe, que é o que nos faz sentir merecedor. E aí sim a gente consegue olhar para frente e caminhar. Exato. Né? Tem até uma frase, né, Patrícia, bem emblemática dentro das constelações, que a mãe é a vida e o pai é o mundo. Então, se você não está conectado com essas duas energias, tanto do nosso feminino como do nosso masculino, com certeza vai gerar inúmeros sintomas, inúmeros emaranhados, porque você não está por inteiro, você não vai estar por completo. Então, o ato de aceitar a nossa vida, de dizer sim à nossa mãe, a essa energia do feminino que nos nutre, que nos acalenta, que é a primeira referência que nós temos, não é? É em relação à nossa mãe. E às vezes a gente percebe muitos emaranhados dentro dos nossos atendimentos de filhos, de pessoas que têm questões com a mãe. Se julgam melhores, se julgam maiores, se julgam mais suficientes. Fabíola, mas a minha mãe já está em uma idade avançada, eu não posso ajudá-la? Claro que pode, deve, mas sempre com a humildade, no lugar de filho, entendendo que ela, mesmo nessa idade avançada, ainda é a sua mãe. Ela veio primeiro, não é? Somos nós que temos que reverenciar as nossas mães, os nossos pais, de um modo geral,
porque a energia veio deles, toda a nossa força vem deles. Exato. Quantas vezes, Fabíola, a gente não tem atendimento de pessoas que, por exemplo, profissionalmente, de sucesso, de propósito de vida, que tem 50, 60, 70 anos e que não conseguiram achar seu propósito de vida, que não conseguiram uma abundância, um sucesso. E o Bert Hellinger traz isso de um estudo, de estudos, estudando casos de pessoas, observando, simplesmente observando. E todas as pessoas que tinham esse tipo de questão tinham não aceitação, não constatação e não fluidez com a questão da energia da mãe. Então é isso, se a gente já tem essa dica, vamos procurar olhar isso de outro modo. E a gente tem uma sugestão hoje de um exercício, a gente não vai fazer aqui, é uma dica de um exercício muito simples e muito poderoso, que a gente já fez aqui em outras ocasiões, mas hoje a gente vai fazer especificamente com a mãe. Então, toda pessoa que se identificou com algo do que a gente trouxe aqui, o sucesso é a cara da mãe, essa é uma frase bem emblemática também, esse exercício é muito interessante. O que é isso? Não importa se eu estou numa fase excelente com a minha mãe, de 1000 amores, ou não importa se eu estou com uma fase assim que eu não aguento mais, quero distância, quero morar lá no Japão. Não importa qual é o conforto ou o desconforto, mas vale fazer esse exercício que é honrar a nossa vida, a nossa existência, esse sim para a vida que os nossos pais fizeram para que a gente estivesse aqui, como a Fabíola bem trouxe agora há pouco. Então, é esse o enfoque, é honrar esta fluidez, essa origem. Então, é você pegar um copo de água todos os dias, se for um copo colorido, um copo como esse, hoje aqui eu estou emprestado um copo vermelho, né? Ah lá, a Fabíola tá com um copo amarelo, bege, não consigo ver daqui. Então, amarelo, por exemplo. Então, põe assim um tiquinho de água todos os dias de manhã e você vai tomar esse copo d'água, esse golinho de água, dizendo: eu honro toda a força do amor da minha mãe que me gerou. E você pode imaginar essa água ao tomar, que ela vai entrando e que ela vai pintando você de vermelho, vai até teu coração e transborda. Pinta o teu corpo inteiro de vermelho. Você foi feito desta força do amor da tua mãe que te gerou. Sim. Não importa quem se tornou a sua mãe. Ela pode ter se tornado a pessoa mais, sabe assim, difícil, ou ausente, ou adotada, ou te abandonou. Não importa. Foi este impulso de amor que te gerou. E é a isso que nós vamos honrar. E se a gente tiver só isso, que já é enorme, resolvido lá dentro, de verdade, dentro do coração, já resolve muito a vida. Porque traz essa fluidez, essa força. Então, é tomar esse golinho de água, tomar, e ao tomar, se preencher dessa força e ter essa consciência consciente, com propósito. Eu honro toda a força de amor que me gerou da minha mãe. E você vai fazer esse exercício, se você puder, por exemplo, todos os dias, no momento que você acordar, e toma água, se pinta inteira, se preenche dessa força, agradece de qualquer maneira, faz uma reverência ou agradece mentalmente e vai seguir seu dia. Tá certo? Só que é muito importante, a física quântica já comprova isso, você fazer esse exercício 21 dias. Para toda vez que a gente quer mudar um projeto, um processo neuronal que já está muito arraigado, é importante fazer 21 dias seguidos. Então não adianta fazer 2 dias, pular, esquecer, começa. Se você esquecer um dia, você tem que fazer tudo de novo. Então, essa é a dica do exercício de hoje. Quem chegou agora há pouco na live, eu sugiro que assista a live inteira, veja o exercício e se proponha a fazer esses 21 dias e nos escrevam, contem como foi a experiência, como é que isso aconteceu. Então, 21 dias especificamente para a mãe. Pode fazer para o pai também? Pode. Pode fazer até um copo para a mãe, outro copo para o pai? Pode fazer sim. Mas o ideal e essa proposta é para fazer com a mãe. Depois você faz com o pai em outro momento, os 21 dias.
ok? Quem tiver alguma dúvida, ou escreve aqui, porque nós temos 5 minutinhos, senão essa live cai e a gente não consegue gravar. E quem não entendeu ou ficou muito rápido, escreve para a gente pelo chat ou pelo WhatsApp e tal, que a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto. Diga, Fabiola, eu vi que alguém falou alguma dúvida. Tem uma ler, porque pergunta. estava falando. Tem uma pergunta. Sim. Quando um filho tem um melhor relacionamento com a tia, por exemplo, do que com a própria mãe, há algum problema entre os dois? Queria ouvir a opinião. Olha, tia é maravilhoso, eu sou tia, eu adoro. Tia é lindo, como qualquer outra amizade que a gente tenha, madrinha, vizinho, é lindo. Então não tem nenhum problema em geral. Quando a gente tem dificuldade com a mãe, o que a gente faz? A gente meio fecha inconscientemente essa portinha para a mãe e diz, eu queria de outro jeito, eu queria uma mãe mais assim, mais assado, mais frito. E a gente elege a tia porque a tia é mais legal. Por que a tia é mais legal? Porque ela não é sua mãe. Ela não tem a obrigação, ela não tem o todo dia. Exato. Mesmo que seja uma tia bem próxima, madrinha, por que a avó é uma maravilha? Né? Porque a gente brinca, a mãe educa e a avó deseduca, a avó é para isso. Então, assim, eu não estou menosprezando a relação da tia, eu amo a minha tia também, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas eu convido você a olhar o que é, fazer aquela listinha que a gente sugeriu no início da live. O que é que tem de desafiante e que te pega na relação com a tua mãe e que te fez dar uma fechadinha de porta e, ok, eu vou para a tia que ela é mais legal. A tia é maravilhosa, ela é legal, mas isso não tem nada a ver com a relação com a tua mãe. Exato. Como você tem vizinha, pai, padrinho, amigo, ok, mas a relação com a mãe é a relação com a mãe, é daí que vem a tua força. E quando a raiz apodrece, quando a raiz você corta um pedacinho, você fica com a raiz cortada, com a raiz murcha. Não adianta cuidar da copa se não cuidar da raiz, pessoal. Exato. Então, é isso que eu acho que tem que dar uma olhada. Tá, o que é que te incomoda nessa mãe? Dá para reaproximar? Dá para conversar? Às vezes não dá. E a única coisa que você tem que fazer é aceitar no coração e dizer eu tenho uma amiga que diz isso, uma grande professora que eu gosto muito. Ela diz, a mim não me coube uma mãe amorosa nessa vida. A minha mãe é uma pessoa seca, uma pessoa distante, uma pessoa que tem muita dificuldade de relacionamento. Então, ok, ela é esta pessoa. E está tudo ela bem, é comigo. Exato, e está tudo bem. Está tudo bem. Ela é assim comigo, com o vizinho, com o padeiro, com o funcionário, com o cachorro, com todo mundo. Ela é assim. Sim. E tudo bem, ela escolheu ser assim. Ela não escolheu se adoçar com o tempo, ela não escolheu fazer uma terapia, ela não escolheu. Então, assim, a questão não é mudar a mãe, mas a questão é você aceitar e dizer, ok, nessa vida, se é que a gente acredita que tem outras, não me coube uma mãe amorosa. Me coube uma mãe que me deu a vida, que me deu uma força, uma estrutura, mas que é uma pessoa seca, isso. Ou estou dando um exemplo. Ou uma mãe mais agressiva, ou uma mãe mais, sei lá, mais difícil. Teriam milhões de coisas para a gente dizer. Mas a aceitação no coração, a hora que a gente chega nesse lugar, eu posso dizer para vocês de carteirinha, porque eu já trabalhei comigo várias questões, obviamente, eu sou humana que nem todos vocês, né? Todos nós. E é isso, tem coisas na minha mãe que eu olho, eu e minha mãe somos muito diferentes, né? Eu sou muito mais dada, muito mais... E a minha mãe é mais reservada. Eu custei uns bons 20 anos para entender que ela é uma pessoa que me ama incondicionalmente, que me deu a vida, me deu a força para eu ser tudo que eu pudesse ser, mas é uma pessoa mais reservada. Pronto. Ela não vai mudar nunca, ela é reservada, meu Deus. Sim. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Ela escolheu ser assim, reservada. E eu, ao contrário, sou dada. Eu chego num lugar, eu já converso com todo mundo. Ela não sabe o nome do porteiro do prédio, que ela mora há 30 anos até hoje. Eu sei nome e sobrenome de todos, dou presente para as crianças. É bom ou é ruim? Não sei. Não é nem bom, nem ruim. É ruim o fato, se eu me incomodar, e se eu passar a minha vida inteira reclamando disso, eu não me incomodo. Eu olho para ela e digo, sim, ela é uma pessoa reservada. Exato. Pronto. E tá tudo tranquilo, não é?
E está tudo certo, ela tem. O melhor é a gente poder aproveitar, não só entre eu e a Fabiola nem é minha mãe, eu nem sou mãe dela, mas a gente se aproveita aquilo que a gente tem de melhor uma da outra. Sim. O que a gente tem que não é tão melhor, a gente nem conversa, a gente não nos atrapalha, porque a gente se ama pelo que a gente tem de bom. Exato. Entende? É isso. Isso aqui. Bom, temos tempo? Não, né? Vamos terminar. Então é isso, Patrícia. Maravilha de live. Obrigada a todos vocês que participaram conosco. Se gerou alguma dúvida, mande um direct, pergunta pelas redes sociais, que a gente vai ter o maior carinho de responder algo que, porventura, né, ficou ainda alguma pulguinha, que vai gerar alguma dúvida aí em você, tá certo? Muito obrigada, gente. Patrícia, sempre uma delícia estar aqui com você. Gente, muito agradecida. Olha, hoje acho que passamos demais, nem sei se eu consigo gravar, vamos rezar. Muito agradecida para todo mundo. Genice, que bom que está por aí, Soraya, a todos que estão por aí e aos que vão ver depois. Qualquer coisa, esse assunto, gente, de relação com mãe é inesgotável. A gente poderia seguir conversando aqui até amanhã. Então, assim, escrevam, entrem em contato, que a gente tem o maior prazer em dar continuidade, orientar, enfim, e seguir falando. Verdade. Tá bom? Boa semana. Boa semana. Abençoada semana e nos vemos semana que vem. Tchau, querida. Boa beijo. Tchau, querida. Obrigada sempre.